Tô ok aqui? Para pessoal que está aí online, espero que estejam me vendo e ouvindo. Primeiro, uma alegria estar aqui, onde eu já estive tantas vezes, com outros objetivos, e ainda mais para tratar desse assunto, que é um assunto que me encanta tanto e mais recentemente parece ter recebido a atenção de todos. É curioso observar como a palavra ética existe há 2.500 anos, mas só nos últimos 30 anos ela passou a merecer a atenção de todo mundo. Até 30 anos atrás, a palavra ética era exclusividade de especialistas. De 30 anos para cá, ela se tornou a palavra mais repetida no espaço público. E não é só no Brasil, onde você pode constatar abrindo qualquer jornal ou ligando a televisão, mas no mundo inteiro. Então seria de se perguntar o que foi que aconteceu. Por que que, de repente, essa palavra entrou no cardápio, passou a ser empregada de maneira desenfreada, alucinada? E há aqui um elemento adicional. Se você perguntar para uma pessoa que acabou de usar a palavra ética, mesmo em situação protocolar, tipo jornalista, o que é ética, o embaraço aparece imediatamente. Então, temos aí uma curiosidade, uma palavra super repetida, porém, cujo significado ainda vem acompanhado de um ponto de interrogação. Outro dia eu fui dar uma palestra numa prefeitura de uma cidade do interior e o prefeito gentilmente me recebeu, fez as vezes de mestre de cerimônia, e aí ele disse, antes de eu começar a minha palestra, ele disse que graças à ética ele tinha vencido as eleições. Aí eu achei que ele fosse dizer o que todo mundo diz, que ele é o único honesto da região, mas para minha surpresa não. Ele falou que ele estava no segundo turno das eleições, estava em desvantagem nas pesquisas e estava no debate e ele estava apanhando no debate, sendo acusado de questões relacionadas ao tema. Aí ele não sabia mais o que dizer e tirou uma carta da manga, expressão dele. Ele virou e falou: "Você fala tanto de ética, então o que é ética?" E disse que o adversário se embananou todo, não soube responder. Ele então concluiu que o adversário falava sobre coisas que não sabia. E aí ele ganhou o debate e as eleições e terminou assim. Ainda bem que o meu adversário não me devolveu a pergunta, porque eu também, obviamente, não teria uma definição para dar. Então, isso é engraçado, mas a gente ri quase que de nervoso, porque na hora que você imagina que a palavra mais repetida no espaço público tem um significado difuso ou confuso, aí então é possível que a gente chegue à conclusão de que muito do que é dito em termos de discurso no espaço público é dito sem uma noção do pleno significado, até mesmo por quem enuncia. Então, vamos tentar usar o tempo que é o nosso para diminuir um tiquinho esse desconforto. Eu queria levantar uma hipótese quase que como aperitivo. Eu acho que a palavra ética entrou mesmo no lugar da palavra moral. A palavra moral, ela faz lembrar nossos antepassados, faz lembrar nossos pais, mas ela é raramente empregada nos dias de hoje. Então alguém poderia dizer que houve uma mera substituição de termos. Porém, poderíamos levantar uma hipótese, a hipótese de que talvez não só a palavra ética tenha entrado no lugar da palavra moral, mas o que a ética significa hoje
talvez tenha entrado no lugar do que a moral significa hoje. É preciso lembrar que, etimologicamente, já quiseram dizer a mesma coisa, já foram sinônimos. Ética do grego ethos e moral do latim mores, os dois um dia quiseram dizer costume, prática reiterada, habitual, etc. Porém, ao longo dos séculos, você sabe, o significado de uma palavra, ele é vivo e está à mercê do seu uso, né? Da sua presença no mundo, e assim esses significados foram se separando, foram se distanciando. Nós poderíamos dizer que a palavra moral ainda tem resquícios de utilização e que o seu significado ainda tem reminiscências de presença no nosso cotidiano. O que será que hoje entendemos por moral? Poderíamos dizer que a moral é hoje, um conjunto de princípios que, na primeira pessoa do singular, decidimos respeitar, quase que como uma questão de consciência mesmo, na intimidade da consciência. Assim poderíamos dizer que a moral, ela, enquanto tal, não tem a ver com a repressão, com a castração, com as câmaras fiscalizadoras, com os radares, com os guardas de trânsito, com a mídia que fiscaliza, com o Ministério Público, com o medo de ser pego. Nada disso tem a ver com a moral tal como ela é entendida hoje. Por quê? Porque a moral, ela faz alusão a um momento da vida em que você com você mesmo, por conta, com certeza, da tua trajetória, daquilo que você aprendeu, mas num determinado instante, você com você mesmo não aceita fazer alguma coisa, não admite fazer alguma coisa e, claro, isso ganha enorme importância quando você se impede de obter uma vantagem, um ganho, um prazer, um resultado, uma grande venda, uma grande vitória, etc., por conta de não aceitar as práticas estratégicas necessárias para alcançar esse ganho. Então, isso é possível, né? Não somos animais no cio, né? Não estamos submetidos e obnubilados pelas nossas vitórias a tal ponto de fazer o que for preciso para obtê-las. Não. Cada um de nós sabe definir limites para a própria conduta e isso sem que decorra de um receio, de flagrante, de um medo de ser pego, etc. Então, talvez estejamos aí no coração da moral. Se alguém deixar cair a sua carteira nessa sala, independentemente do seu conteúdo, nós vamos devolver, ainda que não haja ninguém mais para nos fiscalizar, ainda que não haja nenhum risco de sermos flagrados, devolveremos, porque é assim que, na moral, entendemos por bem fazer. Acredito mesmo que a moral deva ainda fazer parte da vida de muitos. Talvez aqui alguns de vocês tenham pactuado certas exclusividades afetivas, pactuado certas exclusividades físicas mesmo, né? De sexo, etc. E talvez vocês já tenham estado em situação de não poder ser flagrado por ninguém. E em situação de estar diante de alguém apetecível, atraente, etc, etc. E talvez a impossibilidade de ser flagrado porque o celular não alcança, porque ali não tem ninguém, porque estamos no meio do mato, porque não haverá flagrante possível, talvez essa argumentação não seja a última para definir a tua conduta. Ainda existe na moral a possibilidade de dizer, sabe o que é? Isso aí que você está propondo eu não faço. E não é porque não tem ninguém olhando, porque quando não tiver ninguém mais olhando, ainda tem eu olhando para mim mesmo. Daí a questão da consciência que eu insisto, né?
Um pensador chamado Platão, provavelmente o mais influente do mundo ocidental, num livro intitulado A República, ele conta a história do Anel de Giges. Alguém já... não? Então, Giges era um cara legal. Vamos partir desse ponto. Então, todo mundo gostava de Giges, um bom pai de família, um cara bacana, um bom parceiro, enfim, aquilo que a gente chamaria de um cara gente fina. Aí Giges era pastor e, pastoreando, ele encontrou um anel no dedo de um gigante e ele percebeu que esse gigante estava morto e ele percebeu que de posse desse anel ele se tornava invisível. Quando ele punha assim o anel para a palma da mão, ele se tornava invisível. E aí, nossa, né? Quando você se torna invisível, não sei se, né? Você me olha assim com uma cara meio blasé, mas, nossa, desde que eu era adolescente, eu cogitava essa possibilidade, né? Invisível. Porque quando você é invisível, você está imune ao controle externo, porém, ainda tem a moral, né? Porque a invisibilidade não te protege do olhar da própria consciência, né? Eu sei que Giges se tornou um facínora, um canalha, um assassino, uma figura asquerosa. Então veja que curioso, visível ele era gente fina, invisível um canalha contumaz. Então acho que essa história é super legal para entender o que estamos tentando explicar sobre a questão da moral, né? Aquilo que você não faria de jeito nenhum, ainda que fosse invisível, ainda que fosse invencível, né? Eu me lembro, num seminário de ética para a presidência da República, e não faz muito tempo, contei a história de uma goiabada, e na época estava tudo bem no nosso país, então todo mundo deu muita risada. Você vem da balada e para num supermercado aberto 24 horas, né? Porque você precisa comer alguma coisa doce. E aí você se depara com uma goiabada que te atrai, mas a balada te consumiu o dinheiro que você tinha. E aí então você olha de um lado, olha do outro, 3 horas da manhã, não tem ninguém. Então passa pela sua cabeça subtrair a goiabada do patrimônio do supermercado sem uma contraprestação pecuniária. Você levanta argumentos pró e contra. Você diz, por exemplo, que os donos do supermercado já são abusivamente ricos e que se você não tem dinheiro nem para comprar uma goiabada, então seria bacana se você pudesse, né, se eles pudessem compartilhar, fazer esse favorecimento. Mas aí também você levanta argumentos contra, afinal de contas, se todo mundo paga pela goiabada, porque você não pagaria, papapá, papapá. E aí você está no coração da moral, porque é você com você mesmo, na intimidade da consciência, que vai deliberar sobre levar ou não levar a goiabada. Você faz uma análise cartesiana de extensão da goiabada, ela cabe na sua mochilinha. Então, nossa, está no jeito para você levar, né? E aí, então, a moral reina soberana, mas de repente você se depara com um adesivo amarelo na parede dizendo assim, sorria. E porque você está sendo filmado, agora você não leva mais a goiabada, mas agora não é mais uma questão moral, estrito senso, agora é medo mesmo, medo de ser pego. Então, a Câmara tirou você do coração da moral. Estamos indo bem aqui? Eu poderia dar mais um exemplo, estava passeando por Genebra, a banca de jornal estava aberta de madrugada, eu achei esquisitíssimo e fui me aproximando para ver que tipo de jornaleiro trabalharia no inverno às 2 da manhã e constatei que não havia jornaleiro, nem radar, nem raio laser, nem bloqueio de vidro, nem nada, nem nada. Pelo contrário, havia uma caixa de madeira com dinheiro dentro. Confesso que a primeira coisa que me ocorreu foi levar tudo, para esse pessoal aprender com quem eles estão lidando. Né? É nóis, mano. Como dizem os meus amigos no
no Itaquerão. É nóis, mano. Mas aí achei melhor não ia, né? Sabe, eu achei melhor não. Tinha alguém? Não, era eu comigo mesmo. Não, velho, não. Então, eu nem ia comprar nada, acabei comprando um jornal local, que é totalmente dispensável, que é uma cidade que não acontece nada, o jornal é totalmente desinteressante, mas eu botei o dinheiro, fiz o troco e levei o jornal na moral, né? Na moral quer dizer com uma deliberação tomada na intimidade do meu próprio discernimento. Bem, já falei bastante, acho que a definição ficou clara e eu espero que você possa ter assim a lucidez de perceber a moral no teu cotidiano, isto é, situações que você pode agir do jeito X, Y ou Z, você tem uma certa soberania decisória e você, na moral, deliberará de um jeito até mesmo se impedindo de obter um ganho prazeroso, vantajoso, etc. Bom, dito isso, é preciso aceitar que a moral não tem dado conta. Se eu tivesse que pedir a você para fazer um exercício e imaginar uma sociedade onde todos respeitassem escrupulosamente os direitos dos demais, nossa, teria que ser um exercício de ficção científica superior a qualquer outro, porque é tão distante da nossa realidade, né? Então, temos que aceitar que a ideia de uma sociedade regida pela moral, onde cada um, na intimidade de si mesmo, basta para regulamentar com sucesso as relações, essa ideia é uma ideia absolutamente vencida, caduca, cerebrina ou acadêmica, como se costuma dizer. Só mesmo no nosso espírito, uma sociedade como essa poderá ou poderia existir, né? Mas eu poderia lembrar da minha avó, né? A minha avó nasceu em Bagé e a minha avó morava muito próximo do Parque do Ibirapuera, na Rua Manuel da Nóbrega, onde tem um quartel e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E eu fui criado por ela e ela me dizia, menino, vá buscar pão e leite. Então eu saía e eu andava lá umas 5, 6 quadras, eu ia até uma avenida chamada Brigadeiro Luiz Antônio, na esquina com uma rua chamada Lorena, aliás uma alameda, onde hoje é a sede administrativa do Grupo Pão de Açúcar, mas na época era uma padaria. E aí eu entrava, já me conheciam, eu pedia por pão e leite e eu levava o pão e leite sem transportar dinheiro nunca. Perceba que curioso, o padeiro tinha confiança que minha avó passaria para acertar suas contas e minha avó tinha confiança que o padeiro tinha anotado devidamente o que tinha sido consumido. E assim durante décadas eles se relacionaram, se encontrando uma vez por mês e mediados pela minha competente, pelo meu competente serviço de transporte. E assim foi. Gozado porque nessa mesma padaria, essa prática de confiança, denominada fiado, foi substituída por uma placa. E que consta o quê? Não aceitamos fiado. E essa placa foi substituída pelo quê? Por nada, pela certeza de que não vai rolar. Já sabemos, não precisa de placa nenhuma. E hoje, se uma criança levasse o dinheiro para pagar leite e pão, provavelmente o caixa olharia contra a luz para atestar tratar-se mesmo de moeda e não uma falsificação. Então nós temos que admitir que a moral já teve mais importância nas nossas relações do que tem hoje. É o que alguns pensadores pós-modernos, ditos pós-modernos por eles mesmos, chamam de erosão do paradigma da moralidade, né? Tem um super amigo de vocês aqui, que já veio aqui na PUC, se eu não estou enganado, algumas vezes, uma pelo menos eu estava presente, que é o Gilles Lipovetsky,
que escreveu A Era do Vazio, né? E lá ele fala da erosão do paradigma da moralidade. Quer dizer o seguinte, essa moral, tal como eu estou explicando aí, ela é alguma coisa em extinção propriamente, em extinção. Sei lá, poderia dar um outro exemplo, eu fui dar uma palestra para a indústria farmacêutica em Posadas do Rio Quente, cidade de Caldas Novas. Evento gigantesco, porque a indústria farmacêutica vai bem, obrigado. E aí, quando terminou, faltavam 2 horas para eu voltar, então o meu anfitrião, super gentilmente, me propôs um mergulho nas águas quentes. Eu confesso que nunca me ocorre levar uma sunga quando vou trabalhar. Mesmo hoje eu não trouxe sunga, né? Nunca levo. Então eu falei, eu não tenho como mergulhar. Ele falou, professor, isso não é empecilho. E eu achei que ele ia ficar triste se eu não mergulhasse. Então entrei numa lojinha, sabe como é vício de professor da universidade pública, fui logo pedindo pela sunga mais barata e tinha uma muito barata, R$17, mas não era sem razão. Na frente um coqueiro, um único coqueiro, vertical, ereto, né? E atrás a bandeira do Japão. Mas o indivíduo que idealizou a sunga, ele quis exibir aquilo que a sunga buscava esconder, uma coisa assim, explicativa mesmo, né? Um coqueiro na frente e a bandeira do Japão atrás. Era inusável a sunga, ela era verde na frente, vermelha atrás, mas R$17 me pareceu super ok. Eu podia botar uma toalha, ir até ali na bica, e descer, mergulhar, dar um tchau pro meu anfitrião, subir e morreu ali, deixava a sunga ali mesmo. Aí eu com a sunga falei, olha, eu vou subir para pegar o dinheiro para pagar a sua sunga. A mocinha falou, primeiro tira a sunga. Aí eu falei, nossa, né? Assim, porque a cena é toda complicada. Pô, eu viajo horas convidado para falar de ética no evento local. Aí eu vou comprar uma sunga de R$17. A mulher manda eu tirar a sunga para ir até o quarto. Eu falei, o que passa pela sua cabeça? Ela disse, que você não volte, né? Eu falei, nossa, você acha que eu vou sair daqui correndo com essa sunga, velho, de coqueiro e para não pagar R$17? Ela falou, acho. Falei, mas de onde você tirou isso? Ela falou, da minha experiência aqui de vendedora de sungas. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente está o tempo inteiro pagando o pato de alguém que não voltou para pagar a sua sunga, tá certo? Então, se você quiser, eu posso avançar nos exemplos e passar para exemplos assim corporativos mais nobres, mas desde que eu me aposentei na universidade em dezembro de 2015, me aposentei por um problema de saúde, eu vivo de atividades como essa que você está vendo aqui. Felizmente tem quem queira me ouvir, né? Meio que todo dia, se não mais de uma vez por dia, então a gente vai vivendo e aí quase sempre eu vou até as empresas que me contratam, convidado pelos presidentes, pela alta cúpula, e quando eu chego no edifício, eu sou encaminhado para um lugar chamado recepção. A palavra recepção é cínica, eu não sei se você já percebeu, mas ela... Porque não estão ali para me receber. Você acha mesmo que aquela pessoa ali, ela está ali para te receber? Não é verdade. Tanto é assim que se você não quiser ser recebido, terá que ser recebido de qualquer jeito. Aquilo é uma controladoria, aquilo é um espaço de fiscalia, de fiscalização. Aí a pessoa vira, quase sempre ela diz, tem cadastro? Ora, não é o que você pergunta quando convida alguém para comer churrasco no domingo e a pessoa chega na sua casa. Tem cadastro? Eu pergunto, o que é cadastro, exatamente? A que você se refere? A pessoa não está programada para essa pergunta e repete a dela. Tem cadastro? Eu falei, eu vou então repetir. O que é cadastro? São informações sobre você. Eu falei, olha, vai me desculpar, mas eu não estou vindo aqui por deliberação minha. Eu fui convidado. Se eu fui convidado é porque devem saber quem eu sou. Ou então, aqui as pessoas convidam quem elas não sabem quem elas são. Eu acho que devem saber quem eu sou. A pessoa não está preparada para a argumentação e pergunta, nome. Aí eu dou o nome, o RG, o CPF, não sei o quê.
aí ela pede um documento. Eu não sei se você percebe o quão aviltante isso é, porque no documento tem as mesmas informações que eu acabei de dar, dando conta de que o questionário oral está sob suspeita, não valeu nada, né? Aí tem o xerox do documento e depois tem uma foto, deixando claro que o documento também não vale nada, né? Não vale nada. E depois da foto, sim, um crachá eletrônico que vira uma roleta, que faz o papel da... Nos castelos medievais tem uma ponte elevadiça, hoje tem essas roletas, é o mesmo papel. Você vira, ela gira, aí você vai num elevador inteligente e ele só te deixa no andar que você está autorizado a frequentar. Porque se você sair por encano num andar errado, tem uma porta de vida direita, uma porta de vida esquerda, você está num calabouço e você não tem como sair dali. Esse é o espaço desmoralizado que nós fabricamos para nós. Um espaço de desconfiança absoluta de uns nos outros. Perfeito? Ficou claro isso? Por que desmoralizado? Porque quando você multiplica radares de trânsito fiscalizando a velocidade, você desmoraliza o trânsito. Você tira o trânsito, a velocidade imprimida ao veículo do campo da moral e o coloca no campo da fiscalia, do controle, do medo da multa, etc, etc. Tá perfeito isso? Quer dizer, moralizar é, curiosamente, tirar os radares das ruas, acreditando que cada um, pelo seu discernimento, pela sua lucidez, imprimirá velocidade ao veículo compatível com a boa convivência. Ficou, tá perfeito? Estamos indo bem? Não? Vai. Então, vai melhorar? Não creio, né? A minha filha Natália estudava numa escola, a diretora pedagoga nos convocou aos pais para dizer que ela tinha colocado uma câmera fiscalizadora em cada sala e disse às crianças agora terão que se comportar porque estão sendo fiscalizados. Perceba que essa é a pior frase que algum professor pode dizer na vida, né? Porque ele acabou de destruir a moral. Eu vou repetir a frase. Vocês terão que se comportar porque a partir de agora estarão sendo fiscalizados. Ou seja, o que eu estou dizendo? Você, enquanto você, pela própria lucidez e pelo próprio discernimento, não é absolutamente voz válida na hora de tomar decisões. Por isso, decidirá pelo medo da repressão, pelo medo. E a criança, que é mais esperta que a diretora pedagoga, a criança entende tudo. O meu comportamento, ele se deve à repressão. Na ausência eventual da tecnologia repressiva, poderei dar vazão aos meus instintos mais repugnantes, canalhas e agressivos, né? Claro, a diretora disse, tem que se comportar porque está sendo fiscalizado. Portanto, a contrário senso, pensando inversamente, na falta daquilo, está aberta a temporada de caça à safadeza, não é? Então, muito bem, acho que com esses exemplos nós comprovamos um pouco do que o pessoal fala que a moral caiu em declínio e aí temos que ir adiante e dizer que a sociedade tem que continuar convivendo anyway, como dizem os americanos. Quer dizer, a sociedade tem que encontrar soluções de convivência com ou sem formação moral sólida. E é claro, se as pessoas não seguram a sua onda de dentro, para falar super simples, se as pessoas não seguram a sua onda com a própria consciência, é preciso segurar a onda de outro jeito. Tá perfeito? E aí, então, talvez se justifique a definição que o professor Cortella e eu demos num livrinho intitulado Ética e Vergonha na Cara. A ética tornou-se a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Ou seja, uma luta permanente de todos para garantir um mínimo de convivialidade, de chance de vida feliz para todo mundo, né? E com isso, através da identificação daquilo que é mais precioso, que podemos chamar de valor, né? Daquilo que é mais precioso naquele convívio, e a identificação, sobretudo, de práticas que possam ser lesivas à convivência e aquilo que é mais precioso para a convivência, né? Então, nesse sentido, eu espero que você tenha percebido que se moral e ética já foram sinônimos, foram deixando de ser paulatinamente, e a ética, evidentemente, além de ser, claro, num sentido mais acadêmico, uma ciência que estuda todo o arcabouço intelectivo das deliberações morais, a ética também é, no seu sentido mais próximo da cidade, né, mais próximo do cotidiano, a ética é o resultado da intervenção da inteligência coletiva, intersubjetiva, social,
para identificar o que é mais importante na hora de conviver e impedir que isso seja agredido por iniciativas que poderíamos denominar canalhas, isto é, iniciativas que colocam o ganho pessoal por cima de pré-requisitos de boa convivência. Então, para que isso fique mais claro, poderíamos dizer, e eu ainda estou no meu aperitivo, né, que a ética existe sempre que houver convivência, né? Tanto quanto a canalice, aliás. Né? Tanto a ética quanto a canalice pressupõem convivência. Né? Portanto, poderíamos dizer que a ética é a vitória da convivência sobre a canalice. Quem sabe um exemplo? Eu faço questão de dar muitos exemplos, por quê? Porque, de uma certa maneira, com isso, a gente oferece alguma coisa complementar aos jornais. Né? Porque, no que diz respeito ao entendimento jornalístico da ética, vocês têm 24 horas de exposição. Né? Então, vamos imaginar que você já tenha morado sozinho num apartamento qualquer. Não sei se isso já aconteceu, mas eu recomendo, é uma experiência interessante. Você mora sozinho e, portanto, todas as práticas que você vai consolidar são práticas que têm a ver com a tua comodidade, a tua funcionalidade, a tua eficácia, o teu prazer, etc. Aí, por alguma razão, você resolve compartilhar aquele mesmo espaço com alguém. Pode ser uma razão matrimonial, pode ser uma razão puramente econômica, pouco importa. E o que você observa rapidamente? Que algumas das coisas que você fazia, você poderá continuar fazendo sem problema. E que outras das coisas que você fazia, você não poderá fazer mais. Então existe um intervalo, um delta, uma diferença entre o que você fazia na solidão nua de uma kitnet, que é o estado de natureza, e a convivência civilizada e vestida de alguém que mora com alguém. E aí, então, esse intervalo é um intervalo que nos interessa de perto, a diferença. E você sabe que essa diferença existe por quê? Porque você intui isso, né? No cotidiano solitário, para que fechar portas, por exemplo? Né? Agora, no cotidiano compartilhado, algumas portas é de bom tom serem fechadas. De bom tom serem fechadas. Então, há uma diferença. E essa diferença tem a ver com o fato da outra pessoa estar ali. Então, nesse momento, tem um degrauzinho interessante a perceber. Quer dizer, você vai recuar em certas prerrogativas para que a convivência possa ser saudável e que o outro possa ter, como você, chance de um pouco de felicidade ali dentro. Então, perceba que estamos estabelecendo uma hierarquia mesmo. As condições privilegiadas de convivência devem ter alguma superioridade sobre a obtenção pura e simples dos prazeres individuais. Há uma hierarquia presumida, que em muitas sociedades é óbvia e gera estupefação quando você questiona, e em outras sociedades aparentemente não é tão óbvia. Eu te dou um exemplo. A única partida da Copa do Mundo que eu assisti foi da seleção do Japão. E o Japão perdeu, eu fiquei ali observando, a torcida japonesa não se levanta depois que o jogo acaba, e eu já comento com meu filho, olha, para não tumultuar lá fora, eles esperam que os outros saiam. Quer dizer, eles fazem aquilo que em alguns lugares é conseguido mediante a intervenção dura da polícia controlando. Eles não precisam, eles mesmos seguram a sua onda, né? Deixando muito claro que é possível você mesmo segurar a sua onda. Né? Mas aí, depois que foi todo mundo embora, eles começaram a limpar o estádio. E aí realmente a coisa derrapa para a humilhação mesmo. Né? Quer dizer,
Aí, à noite eu vi o repórter entrevistando uma senhora e perguntando: o que a senhora está fazendo? Ela disse: você não vê, eu estou limpando. Aí o repórter disse: por quê? Perceba o choque, né? E a senhora olha estupefata e diz: como por quê? Aí ela, em tom de obviedade, diz: outros virão usar o estádio como nós, e é normal que encontrem o estádio limpo. Então vamos deixar o estádio limpo. Isso me fez lembrar dos tempos que eu ia com meu pai no Morumbi, e faltando 5 minutos, meu pai me fazia sair correndo, deixando o que tivesse por ali, tipo palitinho de chicabom, copo de plástico, já, vamos cair fora para poder não pegar a muvuca da saída, para poder não pegar o trânsito nas imediações do estádio, para poder chegar em casa mais cedo, sabe-se lá, para quê? Mas, assim, né? Então, mas como eu não tinha nenhuma chance de perguntar para quê para o meu pai, porque era um tipo de educação mais ortodoxo, assim, do tipo, eu já falei o que nós vamos fazer e acabou. Então eu saía correndo atrás dele e deixando tudo ali, atrapalhando as pessoas que queriam ver o jogo, ver o final do jogo. Enfim, tudo errado mesmo, tudo errado. E aí, bom, a torcida do Japão era um pouco anti meu pai no comportamento em estádio, e é sempre possível você entender agora a questão da hierarquia a que eu me referia. Quer dizer, eu vou colocar sempre o que é bom para todo mundo na frente do que é bom só para mim. O diagnóstico do que é mais confortável para mim é um diagnóstico ao qual eu estou acostumado a fazer, né? Um diagnóstico que me é familiar. Agora, o diagnóstico do que é bom para todo mundo, do que é o melhor para todo mundo, entre infinitas possibilidades, este é o diagnóstico espeto que vai nos desafiar e nos desafiará sempre. Não será esse curso que resolverá nossos problemas, porque está longe de ser um assunto fácil de resolver. Tá bem até aqui? Então, quer dizer, já que a moral não dá conta, né? Então a ética aparece como uma solução possível para que a sociedade possa rodar de maneira minimamente justa, minimamente harmônica, minimamente coesa. Bem, o último elemento desse aperitivo, que já começa a saciar pela refeição toda, é que a ética não é, portanto, uma tabela pronta. E por que não é uma tabela pronta? Eu estou insistindo nisso porque eu passeio aí pelas empresas e ouço muito falar em compliance, né? To comply with, estar adequado a, e percebo que tem da ética uma visão estritamente normativa e tabelada mesmo, como se as condutas estivessem ali em 2 colunas: pode, não pode, 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 e os que respeitam são legais, os que não respeitam não são legais, e o assunto acabou, né? Cadê a tabela? Quem respeita, né, ganha prêmio, quem não respeita ganha castigo, e ponto final. Pois é, se fosse isso não dava disciplina, viu? Assim, 1 ano na universidade, haja enrolação para encher 1 ano, né, decorando tabela. Né? Por quê? Porque, antes de mais nada, nós estamos diante de uma reflexão sobre a vida que está inscrita no ineditismo ininterrupto das nossas existências. Em outras palavras, estamos diante de situações cada vez mais aceleradamente inéditas, para as quais, obviamente, nenhuma tabela escrita no passado possa dar conta. Se nunca vivia aquela situação, como alguém poderia ter inserido aquela situação numa tabela? Portanto, a ética tem que dar conta da vida um pouco no calor da vida, né? No calor da convivência, no calor das coisas como elas são. Então, existe, quando falamos de ética, uma dimensão de
de estudo, reflexão e uso da inteligência permanentes. Não se trata de simplesmente aplicar uma norma pré-estabelecida e o assunto acabou, né? Porque justamente nós teremos que estar o tempo inteiro enfrentando situações para as quais não temos norma pronta, né? Eu, durante muito tempo, por concurso público, representei o governo brasileiro junto à Unesco, debati lá vários temas, como a publicidade infantil na televisão, e debati o uso infantil do Facebook. Fiquemos com esse último exemplo. O Facebook tem as suas maravilhas e os seus encantos, é desnecessário falar sobre as coisas boas do Facebook. Mas o Facebook, por exemplo, patrocina o bullying eletrônico, que pode levar adolescentes ao suicídio, que destrói identidades incipientes, né? E aí, então, naturalmente, você levanta a mão e diz, bom, então, já que é uma questão ética de convivência irrelevante, diga aí, professor, quais são os limites do uso do Facebook. Pois é, não sei. E você pode consultar Platão, Aristóteles, Jesus, Maomé, Buda, Rousseau, Kant, nenhum deles falou sobre o Facebook. Esse é um abacaxi que nós temos que descascar. Então, acho que esse é um aspecto importante desse saber, né? Nós estamos diante de dificuldades que nós temos que encarar e que não tem jeito de terceirizar, porque ninguém poderia ter resolvido o nosso problema no nosso lugar, né? Sei lá, para você ter uma ideia mais clara do que eu estou falando, uma senhora presidenta de uma empresa, líder mundial no seu setor aqui no Brasil, ela me ligou e disse, professor, os americanos estão me pressionando para eu ter um código de ética e eu não tenho tempo para escrever isso. O senhor tem algum pronto? Eu peguei e falei, como assim algum pronto? Né? Eu não entendi, provavelmente. Eu não sei se nós estamos falando a mesma coisa, né? Ela falou, professor, eu sei que vocês da universidade têm tempo para perder. Mas eu não. Então, vamos direto ao assunto. Dinheiro não é problema. O senhor tem um código. Dinheiro não é problema, é o máximo para quem foi professor a vida inteira. Dinheiro não é problema, é assim, um negócio, é a frase do século, né? Dinheiro não é problema. Eu falei, olha, senhora, eu imagino que a senhora tenha o seu modo particular de viver e pensar. Eu respeito muito, mas eu tenho o meu. Então, como eu sou um explicador, eu vou me permitir dar um exemplo. Imagina que a senhora tenha arrumado um namorado novo. Ela gostou. Sabe, indivíduo educado, gentil, passagem pela Europa, acredita falar vários idiomas, Toyota Corolla prata, fala de jazz, fala de vinho, usa palavras como amadeirado, frutado, encorpado, com muita frequência, entendeu? Estou tentando pensar no maior mala que eu possa usar, mas acho que tá bom. Gomex no cabelo, perfumado, cara, puxa a porta do carro para a senhora entrar, puxa a cadeira do restaurante. Ela falou, mas aonde tem isso? Eu falei, não sei, dona, estou inventando, quando eu encontrar alguém parecido, eu apresento. Levou a senhora para sair uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, a senhora sente falta quando ele não liga, há envolvimento afetivo. Aí, numa das vezes, ele demonstrou interesse numa aproximação física. Aí ela falou, não tinha rolado ainda? Eu falei, não, o exemplo é meu, eu ponho na hora que eu quiser a aproximação física.
Agora a senhora anota aí o que eu estou falando. Levou para o apartamento dele, serviu lá um vinho do Porto, a senhora estava para lá do ponto, quando o homem finalmente chegou e já... A senhora imaginou que um indivíduo tão fino, tão educado, tão galante, tão não sei o quê, tão janota, tão coisa, fosse ser super coisa, mas para sua surpresa, o homem começou com uma espécie de tapa glúteo que deixou marca e ardeu. Pergunto, tudo bem para a senhora um tapinha para dar uma animada? Ela falou, o senhor é doido. Eu falei, por quê? Não gosta de um tapinha? De jeito nenhum. Ninguém bate em mim. Eu falei, então tá bom. Então na próxima, quando o homem chegar, a senhora breca, liga para mim. Aparentemente eu sou o seu professor de ética de confiança, sou o seu coach ético. Aí eu mando um código de ética dessa relação de vocês, considerações preliminares, palavras românticas, manipulação glúteo-mamilar, posições autorizadas, posições proibidas, orifícios interditados. Dá umas 2 páginas, a senhora lê, manda ele assinar e transa. Falou, o senhor é doido. Eu falei, por quê? E ela disse, porque se somos nós que vamos transar, somos nós que temos que saber como é que vai ser a transa, não o senhor. Falei, opa, houve um ganho, né? Mas a gente nunca deve desmerecer o efeito idiotizante de certos espaços. Ela falou, o que isso tem a ver com o que eu estava falando? Falei, dona, se a senhora acha um absurdo eu regulamentar a sua transa, porque eu não vou transar, por que a senhora não acha o mesmo absurdo eu regulamentar as relações numa fábrica se eu nunca fui aí? Ela falou, o senhor está insinuando que sou eu que tenho que escrever o código? A senhora não, todo mundo que for transar com a senhora aí. Eu acho que ficou claro agora. No lugar de uma tabela pronta, uma atividade coletiva da inteligência que é ininterrupta, certo? Que não para mais, por quê? Porque as necessidades do uso da inteligência para proteger a convivência, elas são ininterruptas. Elas não têm fim, não tem um termo. Então, eu diria que respeitar ou não respeitar o que foi combinado é a ponta do iceberg, né? É a parte visível do processo. A gente precisa de cada um de nós muito antes de respeitar. A gente precisa de cada um de nós para realmente refletir sobre o que é importante para nós e os limites da conduta individual para que isso que é importante possa ser respeitado. Muito bem. A partir daqui começa, então, vamos começar com um pouco mais de dificuldade. Porque quando você vai passar para a parte mais experimental disso que eu estou falando, você vai ver que não é fácil esse diagnóstico. Na verdade, ele é bastante complicado. E não é por acaso que do mesmo jeito que a palavra moral quase sempre vem acompanhada da palavra consciência, a palavra ética quase sempre vem acompanhada da palavra dilema. E olha que a palavra dilema não faz justiça, porque raramente o problema está entre uma coisa e outra, como diz dilema. É perfeitamente possível termos trilemas, tetralemas, pentalemas, ou seja, uma imensa dificuldade de encontrar uma solução adequada para a melhor convivência entre todos. Então, não é assim simples. A complexidade é grande. Então, o que de mais relevante temos que proteger? E isso aí vai dar pano para manga. Para falar da complexidade, tem um outro amigo da PUC, que já esteve aqui, que eu sei porque eu estava junto, um cara sensacional, não que o Gili não fosse, é sensacional também, é o Edgar Morin. E o Edgar Morin, traduzido por um grande professor daqui, que é o Juremir Machado,
ele, num dos seus livros, numa grande coleção que ele escreveu, um dos livros é sobre ética, e um dos capítulos desse livro é valores complexos. E aí a complexidade começa a ser, digamos, apresentada, né? Estamos longe de estar diante de uma tabela onde você vai decorar e aprender a respeitar o que consta na tabela. Muito longe disso. E é aqui que, pegando você pela mão, a gente vai tentar encontrar as raízes dessa dificuldade. Eu começo com um exemplo. Primeiro dia de aula, eu digo para os alunos: rapaz, isso aqui é aula de ética? Então vamos começar discutindo sobre o que é mais fundamental aqui, porque nós vamos conviver por um ano. E é claro que o nosso assunto é ética, mas poderia ser outro assunto, e a convivência também existiria. Então, seria bacana se vocês disserem aquilo que vocês acham mais fundamental para que a gente alcance nossos objetivos, dada a especificidade do nosso cenário, do nosso contexto, que é o contexto de educação formal, de aprendizado. Aí então o rapaz levantou a mão e disse: professor, é o seguinte, nós estamos aí desde o primeiro ano na expectativa do seu curso, nós estamos no terceiro ano, sabemos que o senhor ensina exige de nós muita concentração e, portanto, a gente queria criar aqui dentro as melhores condições possíveis para poder prestar atenção e também para que o senhor tenha concentração para ensinar. E a gente aprendeu ao longo do nosso curso que os retardatários nos atrapalham muito. Então a minha sugestão, professor, é que no curso noturno, que começa às 19h30, que de fato começasse às 19h30 e quem não tivesse chegado não pudesse entrar, não. Porque assim nós protegeríamos alguma coisa muito importante para nós, que é a chance de se concentrar. E assim eu sugiro que, para proteger isso que é tão valioso para nós, a gente respeite um princípio de convivência, que é o princípio da pontualidade. Professor, se uma pessoa marca um encontro com alguém 8 horas e chega 8h30, condena o que chegou às 8 a meia hora de uma vida inútil, entediante, triste, incerta. Portanto, aquele que chega atrasado agride a convivência. Ainda mais num cenário de mais gente participando. Se cada um aqui chegar num horário, nem aula tem. Então, professor, em nome da boa convivência e do nosso cenário específico, não deixe ninguém entrar depois das 19h30. Terminarão aprendendo a chegar no horário. Curtiu ou não? Argumentação? Ok? Alguém aqui viu alguma barbaridade no que esse rapaz falou? Tá tudo certo? Então tá. Aí o rapaz do lado levantou a mão. Professor, antes de mais nada, eu queria dizer que o meu colega tem toda a razão. Como seria legal se todo mundo chegasse às 19h30 para assistir sua aula, ninguém mais atrapalhasse, seria muito bacana. Só que, professor, a gente aqui, eu e a minha galera aqui desse canto da sala, a gente trabalha e mora na periferia sul da cidade, professor. Mais especificamente nos bairros de Grajaú e Parelheiros. Não sei se o senhor já ouviu falar. Mas assim, não sei se o senhor sabia, mas o final do bairro de Parelheiros está a 15 quilômetros de Itanhaém, fazendo de São Paulo quase uma cidade de praia. Então, professor, a gente não teve sorte de morar por aqui. A gente também não teve sorte de nascer por aqui. A gente também não teve sorte de ganhar um veículo próprio aos 18 anos. A gente tinha que trabalhar antes de começar a faculdade e a gente já entrou na faculdade trabalhando e a gente trabalha lá onde a gente mora. A gente é dependente do transporte público
e se a gente sair do trabalho às 18 horas, por que o senhor não vem conosco? Não chegaremos nunca às 19h30. Então, se o senhor trancar a porta, o senhor vai inviabilizar a disciplina para nós. Inviabilizando a disciplina, o senhor inviabiliza a graduação para nós. Então aí, professor, eu queria problematizar o que o rapaz falou. Porque sabidamente a universidade é um espaço de reprodução de desigualdades, já sabemos disso. E quando alguém consegue, com esforço próprio, vencer, digamos, tudo o que de normal deve acontecer, ou seja, o melhor ensino para os que já são mais beneficiados sempre, etc. e tal, e consegue, digamos, subverter uma ordem de reprodução das desigualdades e participar de um cenário que não deveria nem ser o seu, mas que por alguma razão acaba sendo, aí o senhor tranca a porta. E aí o que o senhor vai conseguir é garantir que a lógica da injustiça social se perpetue sem erro, professor. Pois então, o senhor percebeu? Eu não sei se você entendeu o problema. Então, agora nós estamos falando algo interessante, né? Por quê? Porque o primeiro tem razão e o segundo tem razão também. Então, é exatamente isso que eu me lembro, o Edgar Morin, ele falava, não há reflexão ética que não faça pensar num cobertor curto. Né? Porque você imagina num dia de frio, você está com frio na canela, você abaixa o cobertor, porque aquecer a canela é um valor. Aí você destampa a orelha, passa frio na orelha e aquecer a orelha é um valor. E você sobe o cobertor, destampando a canela. E aí então você se dá conta que não tem com aquele cobertor como tampar a canela e a orelha ao mesmo tempo. Assim é a necessidade de trancar ou não trancar a porta, porque você vai ter que colocar na balança pontualidade / concentração em sala de aula com justiça social enfim, tudo aquilo que eu falei. E eu não sei se você percebeu, mas esse tipo de avaliação não é uma avaliação fácil de fazer, porque você tem que colocar lá, é mais ou menos como comparar o que é mais útil, um liquidificador ou um preservativo. Não é fácil, velho, você, né? Porque é evidente que dependendo de onde você estiver, a argumentação de um é mais robusta do que a do outro e vice-versa. Então, é claro, é preciso decidir, porque a ética tem uma dimensão prática óbvia, é uma ciência prática, não é uma conjectura. Constatar a complexidade não basta, é preciso resolver a complexidade e, portanto, é preciso chegar ao ponto de trancar ou não trancar, propriamente. Portanto, é preciso ter a coragem de concluir que um valor vale mais do que o outro, ou o outro valor vale mais do que um, e eu acho que você entendeu o nível de dificuldade que isso pode representar. Bom, claro está que para ir mais longe nessa história, né? Se eu tenho aqui alguma coisa importante, para eu saber qual das duas é mais importante, talvez eu precise ter uma referência de importância superior às duas, necessariamente, senão não tenho como comparar. Né? Então, no final das contas, a grande pergunta que a gente acaba fazendo o que será que de mais fundamental a gente tem que proteger? Porque se a gente identificar o que de mais fundamental a gente tem que proteger, é claro, vai ficar mais fácil saber se o primeiro lado da balança importa mais do que o segundo ou vice-versa. Ok? Então, no nosso encontro de hoje, eu não sei se eu estou com o horário... Você me dá um... Quer fazer intervalo daqui 5, 10 minutos? Ótimo. Então, o primeiro passo, o primeiro degrau, né? Nós vamos dar a palavra aos antigos, né? Porque Aristóteles é um cara que vai tentar nos ajudar. Né? Ele vai tentar nos ajudar
Por quê? Porque quando Aristóteles usa a palavra ética, no final das contas, o que está por trás da palavra ética é uma reflexão criteriosa e rigorosa sobre a vida boa. O que a vida tem que ter para valer a pena. Então, no final das contas, sendo assim, Aristóteles, o que ele está insinuando? Que se eu tiver que comparar isso com isso, eu preciso ter uma referência acima. E se eu tiver outra que concorre, eu vou ter que ter outra acima. E se eu tiver outra que concorre, eu vou ter que ter outra acima. Então, ou eu vou logo em cima e discuto o mais fundamental da vida, ou senão eu vou continuar constatando a dificuldade sem ter condição de tomar decisões efetivas, né, com certeza. Então, Aristóteles, eu queria deixar claro que quando a palavra ética surge, ela surge como um elemento avaliador da vida mesmo, né? Se vocês quiserem ler mais sobre isso, eu recomendaria A Ética das Virtudes, do Alasdair MacIntyre, que é um cara legal, ou recomendaria Aprender a Viver, do Luc Ferry. São pessoas que vão cuidar desse assunto. Mas a verdade é que Aristóteles vai chegar e vai dizer o seguinte: o bem maior é a eudaimonia. E naturalmente a gente precisa de uma tradução e a gente traduz por felicidade, mas essa tradução é uma tradução que muito mais nos atrapalha do que nos ajuda. Então, se você quiser manter o termo eudaimonia, eu prefiro. Você não aprende palavras novas em português? Então, finge que é português. O bem maior é eudaimonia. Acho preferível, porque felicidade é um termo que foi esgarçado pelo mundo do consumo, né? Então, a gente só vai conseguir encontrar a referência das referências se a gente descobrir o que Aristóteles colocava por trás da palavra eudaimonia, que é o bem maior. Por que o bem maior? Olha só que loucura. Você pega e fala, está fazendo um MBA, você vira e fala, porque com o MBA eu me credencio profissionalmente. Então, perceba que o MBA, você assumiu que é um instrumento para alguma coisa. Portanto, o que vale mesmo é o credenciamento profissional. Aí o credenciamento profissional é para eu ter uma recompensa salarial melhor. Então quer dizer que o que vale mesmo é a recompensa salarial. E a recompensa salarial é para eu poder ter um padrão de vida mais condizente com os, né? Então quer dizer que o que vale mesmo é o padrão. E para que o padrão? É para eu poder, enfim, finalmente trabalhar menos e poder desfrutar do mundo. Quer dizer que o que vale mesmo, quer dizer que eu estava no MBA, né? E para que eu quero? Porque aí finalmente, aí você pega e fala, pô, mas então, aonde você vai chegar? Porque se eu não chegar em lugar nenhum, fica ruim, né? Eu faço isso para isso, isso para isso, isso para isso, isso para isso, isso para isso. Mas se você dá a volta, se você der a volta é desesperador, né? É um processo de legitimação cíclica, né? Para que você dá tanta aula? Eu me lembro quando eu era professor, para que você dá tanta aula? Para poder comprar livro, para poder ir para a França, para poder comprar mais livro, para poder não sei o quê, para poder estudar mais, para poder dar mais aula. Porra, não sair do lugar, fique onde você está, né? Não é? Um puta esforço eu chegar no mesmo lugar. Então, eu quero saber, lá em cima, e Aristóteles dirá, lá em cima é a eudaimonia. E por que a eudaimonia? Porque tem valor em si mesmo. É mais ou menos se você chegar e ser feliz. Para quê?
Mas lamento, amigo, né? Você pode perguntar para que o MBA, para que o salário, para que a remuneração, para que a ida coisa, para que os Estados Unidos, para que não sei o que, para que ser feliz é uma pergunta imbecil. Por quê? Porque ser feliz é para nada. Ser feliz, tudo é para ser feliz e ser feliz não é para nada. Portanto, ser feliz é a única coisa que tem valor em si mesmo. E por isso, a única coisa absolutamente inútil, certo? Então quando te chamarem de inútil agora, saiba, não é necessariamente uma crítica, pelo contrário, pode ser um enorme elogio, porque é evidente. Vou costurar melhor. Colírio tem valor em si mesmo? Qual seria o valor do colírio numa sociedade sem olhos? Nenhuma. Então, o que confere utilidade ao colírio é o olho. Portanto, triste do colírio sem olho. O valor do colírio depende da existência de olhos. Você percebeu? Não tem valor em si mesmo. Ele é dependente, ele não é autônomo na hora de ter valor. Ele depende do olho, assim como o desodorante depende de axilas. Numa sociedade de serpentes, o desodorante é alguma coisa esdrúxula, né? Então, é claro, você está o tempo inteiro vendo que a utilidade é uma fragilidade. Portanto, a inutilidade é uma força, porque a inutilidade é um valor em si. É bacana, é uma maneira de pensar. Então, quando te chamarem de inútil, agradeça, diga, nossa, não sabia que eu estava tão bem na fita, porque o útil é quase que um escravo daquilo que lhe confere utilidade. Tá certo? Pois muito bem, a eudaimonia é bem supremo. Né? Por quê? Por quê? Por quê? Para quê? Para quê? Para quê? O fim da linha para frente é a eudaimonia. Muito bem, nesse momento, você olha e diz, ótimo, temos uma palavra bacana para citar até num bar, assim, né? num espaço onde as pessoas gruem, você joga um Aristóteles, você entorta quem está na frente, e se a pessoa já tiver bebido um pouco, então, você joga o eudaimonia, produziu um efeito devastador. Mas, como estamos sóbrios, talvez alguém aqui levante a mão a perguntar, essa eudaimonia por detrás dela tem o quê? E a resposta corresponde ao pleno desabrochar da natureza de quem vive. Né? Pleno desabrochar da natureza de quem vive. Nossa! Não é bacana? Não deu porra nenhuma. Não, né? Não, mas eu nunca te deixei na mão. Já deixei na mão em algum momento, tá, né? Quase um festival de exemplos. Não tem como... Olha aqui. Você joga uma muda de goiabeira num lugar bom para goiabeira, a goiabeira vai. Você joga um adubo alemão nela, ela vai. No final ela dá mega goiabas, uma mega blaster hiper goiabeira. Então, você vai admitir que a goiabeira desabrochou, foi o mais longe que a goiabeira podia ter ido. Tá perfeito? Então, o que dirá Aristóteles? Que a vida da goiabeira foi uma vida que valeu a pena porque a natureza foi o mais longe que poderia ter ido. Show de bola? Muito bem. Podia dar errado? Lógico. Você planta a goiabeira num lugar que não é bom para a goiabeira em crua, não vinga e fode tudo. Aí você fala, e eu? Então... Vamos pegar um exemplo simples assim, né? Um rapaz chamado Salvador, pode ser? Salvador vai para o primário, atual ensino fundamental, e a professora de Salvador ensina a operação de adição, ela ensina a fazer conta. E Salvador não dá muita bola para conta não, ele desenha a professora. No intervalo os colegas jogam bola e Salvador desenha os colegas jogando bola. No final de semana, os familiares almoçam e Salvador desenha os familiares almoçando. Salvador desenha muito. Salvador é incrível. Matemática ele não sabe, mas desenhar... Parece que ele tem natureza de desenhista. E ele deu sorte, porque a professora podia ter se zangado. Os colegas poderiam ter feito bullying. Os pais poderiam ter se indignado. Mas todo mundo incentivou Salvador.
Salvador então foi para cursos especiais de desenho e acabou virando Salvador Dalí. Eu não sei se você percebeu, mas Salvador é meio que nem a goiabeira. Tirou da sua natureza o máximo que poderia ter tirado. A eudaimonia seria o pleno desabrochar da natureza de quem vive. Agora, é claro, se entre nós tem especificidades como Salvador o desenhista, João Carlos o maestro, César Cielo o nadador, Neymar Júnior o jogador de bola, Thiago Braz o saltador com vara, Amir Klink o aventureiro glacial, etc. Temos alguma coisa em comum entre nós, que é o fato de usarmos a inteligência, sermos seres racionais. E isso, portanto, também faz parte do pleno desabrochar da nossa natureza. Não é? Por que eu queria insistir com isso, né? Porque, no final das contas, eu não sei se você percebeu, mas se você chegar para Aristóteles e disser como é que deve ser organizada a cidade? O que deve ser privilegiado na cidade? Aristóteles dirá: a cidade deve ser organizada de tal maneira a permitir a eudaimonia, isto é, o desabrochar da natureza de cada um dos seus membros. Eu posso te garantir, não tem nada de óbvio nisso. Porque Aristóteles diz, a melhor flauta para o melhor flautista. Eu não sei se você percebeu, mas isso é um negócio super questionável. Afinal de contas, quando você dá a melhor flauta para o melhor flautista, talvez quem não seja tão bom flautista fique até sem flauta. Imagina se você for distribuir a educação entre os apetrechados intelectivamente, talvez você tenha que condenar o analfabetismo quase todo mundo que não é tão geniozinho assim. A melhor flauta para o melhor flautista, a melhor escola para o melhor estudante, a melhor bola para o melhor jogador, a melhor não sei o que lá, e o resto? O resto? Então, da onde é que Aristóteles tirou essa parada? Que tudo deve servir. Então, eu não sei se você percebeu, mas se Aristóteles tivesse que decidir entre o primeiro aluno, aquele que queria trancar a porta, e o segundo aluno, o que vinha de Grajaú, para quem Aristóteles daria razão? O primeiro, sombra de dúvida, tá certo? Então a pergunta é, da onde ele tirou isso? Mas da onde ele tirou isso, nós só revelaremos após o intervalo. Para que você não se evada de maneira covarde. Então volte para saber por que Aristóteles dizia que a melhor flauta para o melhor flautista. Sabe essas escolas? Que eu vou te dar um exemplo. Tem escolas, eu não sei aqui em Porto Alegre, mas lá em São Paulo tem várias. Os melhores alunos são colocados numa sala tipo A. Aí os outros na B, os meia boca na C e o restolho na D, entendeu? Aí os melhores professores vão para A, uns vão para A, e aí o resto vão os assistentes, ou não vai ninguém, ou não sei o que, não? E aí você pega e fala, a melhor flauta para o melhor flautista, que diferença tá? Eu pego o melhor estudante, eu dou o melhor livro, o melhor professor, a melhor carteira, o ar-condicionado, eu dou não sei o que, papá. Da onde que ele tirou isso? Da onde que ele tirou essa maneira de pensar? Então aí eu queria apresentar a vocês por quê? Porque no final das contas a gente pode concluir por que muitos de nós não pensam como Aristóteles. O que foi que aconteceu que nem todo mundo acha que a melhor flauta deve ser entregue ao melhor flautista?
O que foi que aconteceu que tem muita gente que acha que o dinheiro deve ser gasto construindo rampa para cadeirante, o que seria inimaginável em outros tempos. O que? Não sei se você entendeu. Na hora que você constrói, pega dinheiro, que pode ser usado em qualquer outra coisa, e você constrói rampa para cadeirante, você não está dando a melhor flauta para o melhor flautista. Está me acompanhando? Você gasta milhões para fazer um campeonato de paraolímpico, você não está dando a melhor flauta para o melhor flautista. Então, o que foi que aconteceu que nos faz, muitos de nós, não sermos mais aristotélicos? Eu só posso responder isso se eu disser para você da onde ele partiu para chegar às conclusões que ele chegou. Estamos indo bem? Então tá ótimo. Tomemos um cafezinho. Da onde é que Aristóteles tirou? Pois é, uma cartola chamada mitologia, que era a grande referência cultural que ele poderia ter. Na Teogonia de Hesíodo, poesia hermética e de apreciação difícil, você tem um primeiro deus que é o caos. E o caos é uma queda livre, né? Os deuses não tinham cara humana ainda. E aí, caos, uma queda livre, sem fim, e lúgubre e escura, até que chega Gaia. Gaia é a terra firme, meio que o momento em que o caos encontra o chão. Ainda nessa teogonia, Gaia era coberta por um outro deus, Ouranos. E coberta mesmo. Por onde havia Gaia, havia como se fosse um edredom mesmo. E ele cobria de todo jeito. Sexualmente mesmo. E era interessante que ele não saía de cima. Deve ser incomodativo depois de um certo tempo. Um amante que não para de fornicar. Mas não para de fornicar a ponto dos filhos fecundados não poderem ser paridos. Né? O cara não sai dali. E aí os filhos ficavam nos grotões de Gaia, que é a terra, não é? Você imagina que para fornicar a terra é tudo em grandes proporções. Até que o último dos filhos resolve quebrar o galho de Gaia e dá a ela um alívio de um amante tão intenso. É Cronos que amputa o pênis do pai. O pai vai para cima, vai parar no céu, onde ele se encontra até hoje, abrigando todo mundo que não transa mais. Cronos assume o poder. E desconfiado dos filhos também não é para menos. Se você amputa o pênis do pai, tem mais é que desconfiar dos filhos. E ele acaba engolindo os filhos. Como são deuses, não morrem. Ficam em Cronos. Até que começou a gerar desconforto na mãe e o último filho foi protegido de Cronos para ele não engolir. Acabou ficando dentro de Gaia, alimentado por uma cabra amalteia com a comida para os deuses, a ambrosia. E aí então se tornou um Deus incrível. E esse Deus incrível começou a se perguntar por que eu tenho que ficar aqui dentro. Aí disseram, não, é que coisa não tá boa para você aí fora. Tem seu pai e seus tios, os titãs. Né? Os titãs, 6 masculinos e 6 femininos,
eles não são de brincadeira, são deuses da terra. É melhor você ficar por aí. Zeus não gosta da ideia e resolve encarar o pai. Ele começa fazendo o pai vomitar os seus irmãos. Então você assiste a uma guerra entre a primeira geração dos deuses e a segunda geração dos deuses. Cronos e seus irmãos contra Zeus e seus irmãos, reforçados pelo raio, pelo trovão, pelo relâmpago que estavam no Tártaro, junto com os hecatônquiros, figuras de 100 braços, 100 com C mesmo, figuras incríveis, que estavam presas e não gostavam de Cronos. Nossa, foi uma guerra incrível, foi incrível. Na mitologia é o momento maior. E aí então Zeus ganha a guerra e prende o pai e os irmãos no Tártaro. E Zeus, porque tinha comido ele mesmo suas esposas, entre elas Têmis, a justiça, Zeus resolve distribuir o mundo entre os seus correligionários, mais ou menos como um candidato faz com as secretarias e os ministérios. Então, Poseidon, você fica com o mar, Gaia fica com a terra, não sei o que, com o céu, não sei o que, foi distribuindo. E meio segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão, todo mundo tinha então o seu pedaço, cada um com o seu pedaço. Assim, essa grande divisão do universo operada por Zeus permitiu a Zeus instituir o chamado cosmos. E o cosmos é a ordem universal, uma espécie de máquina onde tudo funciona perfeitamente. Muito legal o cosmos. No lugar da zona dos titãs, agora tudo impecável, né? Então, tudo que é no seu lugar, fazendo o que tem que fazer da melhor maneira possível, e aí a máquina funciona azeitadamente. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, a girafa girafeia, o intestino peristalta, o neurônio sinapseia, o sangue circula, espetacular, né? Espetacular. Então, eu queria te dizer que não tem como entender a ética antiga sem entender a sua vinculação cósmica. Por quê? Porque nós não somos espectadores do cosmos, nós somos parte. Então, quer dizer, o vento ventando faz a máquina funcionar. Se o vento não ventar, ele emperra a máquina, dá chabu, superaquecimento. A maré precisa marear, o sapo precisa sapear, porque o sapo engole mosca. Se o sapo resolve não sapear, vixe, vai dar ruim. Aí você olha e diz, nossa, velho, se tudo é da melhor maneira possível para cumprir o seu papel cósmico, é mais ou menos sobre se... Mas assim, cada coisa existe porque tinha uma vaga para preencher, sabe? Então, olha, nós estamos precisando de uma roleta que gira assim, assim. Então, vamos fazer isso que é perfeito para fazer isso aí e tal. Aí você olha e diz, sim, e eu? Então, você também. Eu falo, nossa, então existe aqui alguma coisa que Aristóteles vai chamar de lugar natural, que é exatamente o lugar aonde a sua vida poderá preencher mais adequadamente essa totalidade cósmica. O grande problema qual é? É que o vento venta, ele não tem outro esquema. A maré mareia, o sapo sapeia, a girafa girafeia, tudo é necessariamente do jeito que é. Só nós que não necessariamente do jeito que somos. Então, a nossa vida pode ser uma vida em harmonia com a totalidade cósmica, né? Vamos imaginar que estava faltando uma vaga para professor no Cosmos e por isso eu nasci, assim. E teoricamente essa é a minha praia. Então, vai que eu resolva trabalhar na bolsa. Eu trabalhar na bolsa é o vento pegar fogo, assim, é uma coisa,
Eu trabalhar na bolsa é um sapo querer dar uma de elefante. Eu trabalhar na bolsa é... Não, né? Não. Se eu existo é porque tinha uma vaga para explicador. Então eu que explique, porque explicando eu vou estar ajustado ao todo cósmico. Percebeu que essa ideia de ajuste é o que permite a entender a justiça dos antigos. A justiça é um encaixe, é um ajustamento à totalidade cósmica. Tá mais ou menos claro isso que eu estou explicando? Não. Então, significa o quê? Que você deve ter de você um certo conhecimento, por isso conhece-te a ti mesmo, um certo conhecimento para poder diagnosticar qual é o seu justo lugar ou o seu lugar natural, o que dá na mesma. O que dá na mesma. E se encaixar? Se encaixar vai ser do caralho. E se encaixar com excelência, porque no nosso caso o pleno desabrochar da natureza é a excelência, arete, né? Tipo Salvador Dalí, tipo, né? Então aí, se encaixar com excelência, a gente fará parte de um todo maior do que nós, com harmonia. Então, não sei se você entendeu, mas o sentido da vida de cada um de nós não é encontrável no isolamento, mas no pertencimento. Eu só encontro o sentido da minha vida no encaixe numa máquina maior do que eu. Então, se eu resolver encontrar o sentido da minha vida olhando para mim, sabe, tipo investigação inconsciente, né? Não, porque o sentido da minha vida é dado curiosamente na maneira como eu me relaciono com o mundo e completo o mundo como só eu poderia completar. Ficou claro? Agora, e se viver no lugar errado? Duas consequências. A primeira, que fode o cosmos, e a segunda, fode você também. Né? Porque você foi feito certinho para encaixar num lugar que nem quebra-cabeça, aí tem um moleque que quer encaixar a pedra num outro lugar e bate, e quebra o quebra-cabeça para encaixar você num lugar que não é o seu lugar. Então haverá tristeza e desarmonia. É um horror querer viver fora do seu lugar, aquilo que os gregos chamavam de híbris, com H, híbris, querer viver fora de lugar. Então, metade dos relatos míticos é de gente querendo viver fora de lugar, tipo o rei Midas. O rei Midas queria viver fora de lugar. Tudo que eu tocar vira ouro, imagina. Tudo que eu tocar vira ouro, destruiu o universo. Em 5 minutos, tudo que eu tocar vira ouro. Então, são exemplos que mostram gente... Imagina, tinha um outro cara que queria desafiar os deuses, cozinhou o próprio filho e queria ver se os deuses desconfiavam que aquilo era carne humana. Os deuses, como sabem mesmo de tudo, descobriram, fuderam com o cara. São exemplos de gente maluca querendo viver de um jeito que não lhes era o devido. E aí... eram exemplos de vida mal vivida, porque a vida bem vivida é uma vida de encaixe. Então, eu não sei se você se tocou, mas tem uma ética aqui. Porque você deve viver de um jeito que seja harmonizador com a totalidade do cosmos. Essa é a grande referência. Ficou claro ou não? Então, quer dizer, você não pode viver de qualquer jeito. Existe um dever. Existe um dever, e esse dever tem como referência o bom funcionamento do cosmos, do qual você participa. Se você viver em desarmonia, você comete uma heresia ética. Ficou claro? Porque você destroça o todo cósmico. Nossa, agora que eu vi que eu estou realmente, estão eles desesperados. Deixa eu voltar para o meu canto aí. Né? É que eu me indisciplinei aqui. Mas eu não... Ficou claro isso, não? Nossa! Então, ora, Aristóteles não estava preocupado de resgatar os coitadinhos. Aristóteles estava preocupado em proteger o cosmos. Essa é a referência. Então, a melhor flauta para o melhor flautista, a melhor havaiana para quem tem 5 dedos no pé, a melhor coisa... E se você tem 4 dedos no pé? Então, velho, anda descalço, não tem havaiana para você, né? Lamento. Então, quer dizer,
Acho que você entendeu, tem aí todo um esquema montado em cima do cosmos. Que consequências isso traz? Uma delas é dramática. As pessoas não são todas dotadas de mesma natureza. E elas não são todas igualmente apetrechadas a colaborar com o cosmos. Isso significa, né? Tem gente com mais talento, tem gente com menos talento, tem gente com, né? É o que eles chamavam de virtude, é a atualização dos recursos naturais ao longo da vida. Tem gente que tem mais garrafa vazia para quebrar do que outros, né? É só você olhar no futebol, mas qualquer coisa. E também tem gente que tem, digamos, habilidades, digamos, mais ligadas àquilo que o homem pode fazer de mais valioso para o cosmos funcionar, que é o pensamento. Isso faz com que o pensamento antigo seja um pensamento hierarquizado. Existe uma hierarquia natural entre os seres. A título de exemplo, se o papel do olho é enxergar, um olho como o meu não vale nada. Né? Porque um joelho que não dobra, o joelho é uma dobradiça. Se o joelho não dobrar, ele é uma porcaria de joelho. Se o papel da vaca é dar leite, uma vaca que dá mais leite é superior a uma vaca que dá menos leite. Se o papel do cavalo é correr rápido, o cavalo que corre mais rápido é superior a um cavalo que corre menos rápido. Então, eu não sei se você entendeu, mas o jeito assim, antigo de enxergar o mundo é piramidal, é hierarquizado. E, portanto, claro, entre nós não seria diferente. Não seria diferente. Portanto, essa ideia de igualdade é esdrúxula, dado que nós somos diferentemente competentes para nos harmonizar ao todo cósmico. E por isso uns são superiores aos outros. Ficou claro? Ora, talvez isso explique Aristóteles ter gasto bastante tempo para falar da escravidão. E quando você pensa que Aristóteles vai falar da escravidão num livro que tem como título a Ética, você pensa que ele vai detonar a escravidão? Não, senhor. Para sua surpresa, dentro da maneira grega de pensar, se você dá a um indivíduo autonomia para viver e esse indivíduo não tem lucidez, você está fazendo a ele um mal. Então, Aristóteles justifica a escravidão e não é dentro de uma perspectiva econômica, como é muito comum, mas dentro de uma perspectiva ética mesmo. Em outras palavras, nem todos podem ser donos do seu nariz, porque não têm discernimento para tal, tá certo? Então, evidentemente que, claro, dentro dessa ideia piramidal, os que pensam melhor devem estar no topo de uma hierarquia como qualquer outro ser do universo. Bom, eu fico feliz que você tenha entendido por que razão alguns de nós não somos aristotélicos. Então, se um magistrado abre a obra Ética Nicômaco, pinça uma frase e coloca na sua sentença, seria bacana se ele lesse o resto. Porque talvez lendo o resto ele encontrasse um certo pudor de manter aquela frase ali. Porque às vezes pega bem, você joga um Aristóteles, né? Dá a impressão que você é um cara erudito, pega bem, confere legitimidade ao texto, dá aparência de erudição. Mas é preciso lembrar que Aristóteles tinha uma maneira de pensar que, digamos, não é compartilhada por todo mundo nos dias de hoje. Ficou claro? Não é? Porque a virtude é uma questão de talento mesmo, de recurso natural. Então, eu poderia até me atrever a dizer o seguinte: quanto vale uma pessoa? Uma pessoa vale
pelos recursos naturais que tem e a maneira como se empenha para atualizá-los ao longo da vida. Isso significa que o valor de uma pessoa depende de uma distribuição de recursos naturais que nada tem a ver com mérito, né? Porque se tem uma coisa que não tem nada a ver com mérito, é aquilo que você recebe de talento ao nascer, né? Então, acho que você, por aí, começa a perceber que existe uma inferioridade irremediável nesse discurso. Ou se você preferir, é um discurso elitista mesmo, para usar um termo anacrônico, mas que ajuda a entender. Tá claro? Então, o que aconteceu de lá para cá? Porque se a primeira grande tese de ética era essa, alguma coisa aconteceu de lá para cá que nos fez pensar. Nem todos nós concordamos com a tese que a melhor flauta deve ser dada para o melhor flautista. Em outras palavras, quem é bom pega tudo e quem nasceu desmunido fica com nada, né? Então, o que aconteceu de lá para cá é que nós tivemos a interferência direta de um tipo de pensamento, de um paradigma mesmo de pensamento, que é decisivo para a nossa maneira moderna de pensar, que eu diria, são Jesus e seus discípulos, né? Então, aonde que o pensamento de Jesus é subversivo, revolucionário e, de certa maneira, marca uma ruptura brutal com o pensamento antigo? Para você entender isso, a maneira que eu tenho mais fácil de explicar é essa. Se você perguntar para Jesus, a natureza distribui igualmente os recursos naturais? Jesus dirá, claro que não. Como é óbvio, né? Sendo a beleza um recurso natural. Você põe o Janequine aqui do meu lado e pergunta quem é mais bonito. Eu perderei de 0, porque é assim que funciona, né? Se você achou engraçado, saiba que eu não sou a única vítima dessa má distribuição de recursos. A verdade é que a beleza é uma grande sacanagem mesmo, né? 2 ou 3 tem um caminhão de beleza e o resto é bem sofrível, né? Assim, o resto fica tudo na categoria do simpático, do amável, não sei o quê, né? O resto tem mais é que estudar, velho, porque... Mas o que Jesus vai dizer de revolucionário é que o seu valor nada tem a ver com o talento que você recebeu ao nascer. Nossa. Em outras palavras, Jesus vai propor uma definição de virtude completamente diferente dos gregos. E qual é a ideia? Bem, você encontra essa ideia na parábola dos talentos, em Mateus, Marcos, Lucas. Qual é a ideia? É que o seu valor não está naquilo que você recebeu ao nascer, mas no uso que livremente você decide fazer disso. Ou, se você preferir, no livre-arbítrio. E aí, você tem uma revolução. Em outras palavras, um gênio pode ser uma figura detestável. E um indivíduo bem burrinho pode ser um santo. Porque o que importa é o que cada um resolveu fazer com o que recebeu, com o que tem na mão, com o que tem disponível para usar. Não é? Então, naturalmente, você pode assistir a uma inversão completa do pensamento grego. Porque você pode encontrar pessoas completamente empobrecidas de recursos naturais, levando uma vida absolutamente enriquecida
de projetos, intenções, estratégias de valor positivo. E, inversamente, você pode ter pessoas muito ricas de recursos naturais, levando vidas paupérrimas enquanto decisão de vida, etc, etc. Tá claro isso que eu tentei explicar, amor? Ora, nesse momento você levanta a mão e diz, ótimo, então o que conta é o que a gente decide fazer da própria vida. Mas qual é o critério? Aonde está o norte? Aonde está a referência? Como é que eu sei que eu fui no caminho certo? E naturalmente que o recheio da ética cristã é a ideia de ágape, ou seja, é outra coisa absolutamente imprescindível para você entender um pouco do que hoje nós estamos estudando. Porque eu disse lá no começo da nossa fala que existe uma espécie de premissa que na hora de botar pau a pau aquilo que te é prazeroso e aquilo que supostamente é melhor para todo mundo, deve ter primazia aquilo que é melhor para todo mundo. Existe, portanto, aqui a introdução de um elemento central que nunca mais vai sair do cardápio, que é o outro, que Jesus mesmo chamava do próximo, mas é o outro. A questão da alteridade mesmo, o outro. Então, enquanto a grande referência para os antigos era uma referência abstrata, uma estrutura abstrata de pensamento chamada cosmos, Jesus introduz uma espécie de humanização da ética, trazendo o outro de carne e osso como uma grande referência, uma espécie de norte que indica, na hora da discussão das boas condutas, aquelas que devem receber primazia, por ter maior valor. Então, é claro, alguém poderia dizer, bom, age bem aquele que tira de alguém um sorriso que sem você não sorriria, alguém que tem uma alegria que sem você não se alegraria, alguém que produz uma felicidade que se não tivesse ali não haveria. Em outras palavras, você tem ali uma espécie de referência de vida que vai servir também de norte ético. Nós poderíamos dizer assim, enquanto para Aristóteles a grande referência ética é a excelência de si mesmo, para Jesus a grande referência ética é o amor pelo próximo, né? De arete a agape, né? Da excelência ao amor. Nada impede que mais tarde possamos combinar a busca da excelência como condição de bem servir ao outro. Mas, por enquanto, é imprescindível que você entenda que são duas maneiras de pensar bem diferentes. Porque, no final das contas, Aristóteles tinha um senhor, que era o cosmos, e Jesus tem um senhor, que é o outro que nem você. Então, Jesus, ele traz para o cardápio a ideia de igualdade que antes era apenas hierarquia. Por que igualdade? Porque Jesus passa a régua. Você é feio, você é caolho, você é perneta, você é burrinho, você é coisa. Mas na hora de sair pro pau, tá todo mundo em pé de igualdade, porque o que conta agora é o que cada um vai decidir fazer da própria vida. Ao passo que no sistema grego de pensamento, essas diferenças de natureza já eram decisivas para dar a cada um o seu valor. Ficou clara a diferença, não? Ora, sendo assim,
Jamais uma escola de inspiração cristã poderia entregar a melhor flauta para o melhor flautista simplesmente. Ou, se você preferir, botar os bons numa sala, os meia-boca noutra sala, os pé de chinelo noutra sala e os zureta noutra sala e dar tudo de bom para os fodões e nada para os zureta. Jamais uma escola de inspiração cristã poderia fazer isso. Por quê? Porque isso seria, digamos, atacar, ou seria estar em desalinho com o que de mais fundamental a revolução do pensamento de Jesus nos trouxe. Por outro lado, quando você pensa em rampa para cadeirante ou pensa em Paralimpíadas, você pensa numa espécie de tradução contemporânea de uma revolução ética de pensamento que já tem 2000 anos. Bom, acho que ficou legal. Agora, talvez você não tenha percebido a sutileza de uma coisa. Jesus traz para o cardápio a ideia de igualdade. Jesus traz para o cardápio a ideia de livre-arbítrio. E Jesus traz para o cardápio a ideia de amor. Nossa, só não enxerga quem não quer. Mas quando você tem uma Revolução Francesa com liberté, égalité e fraternité, você tem uma espécie de tradução moderna de ideias que já estão presentes no pensamento de Jesus e que são, de alguma forma, secularizadas. A Revolução Francesa, tão hostil ao clero, curiosamente traz na sua bandeira o que de mais fundamental Jesus apresentou em termos de pensamento ético. Ok? Nossa, nós chegamos num ponto da nossa reflexão que nos permite amanhã começar dizendo o seguinte: o problema é que Copérnico, Galileu e Newton surgiram nos séculos 16 e 17 para nos dizer que talvez o universo não seja cósmico. Por enquanto, nós estamos acreditando num universo ordenado, finito, como uma máquina. Na hora que o cara levanta a mão e diz, sabe o que é? O universo não é nem finito e nem ordenado, ele é infinito e é uma zona. Aí você pega e fala, mas peraí, não tinha uma vaga para eu preencher, por isso que eu nasci? Acho que não. Não tinha uma finalidade para a minha vida? Acho que não. Mas então por que eu nasci? Porque deram uma bimbada 9 meses antes, você nasceu, entendeu? É só por isso. Não, mas deve haver uma razão nobre para eu ter nascido. Aparentemente nenhuma. Foi só mesmo velocidade espermática. Foi só isso. Aí você diz, não, mas assim, se eu sou como eu sou, é porque, logicamente, eu tenho um lugar para mim. Aparentemente não, velho. Sabe por quê? Inclusive, no infinito, não tem posição. É uma coisa meio óbvia. Se você vai no cinema e você encontra a sua posição 3G ou G3, é porque tem o A, B, C, D, E e tem o 1, 2, 3. Quer dizer, é porque é finito que você encontra a sua posição. Se você vai numa sala de cinema infinita, que não tem começo, meio e fim, não tem como achar o G3, porque não tem o A nem o 1. Não sei se, né? Tá vendo? Então, no infinito não tem o seu lugar. É por isso que Descartes, ele vai dizer, malandro, é o seguinte, nós estamos indo do nada para lugar nenhum. Né? Mas você vai dizer, como assim? Eu estou em Porto Alegre, você mora em São Paulo. Então, bobão, eu sei, mas então, Porto Alegre fica ao sul de São Paulo. Isso é porque a gente combinou, tonto. Né? Porque, na verdade, nós estamos numa porra de um planeta que gira em torno de uma estrela, que está dentro de um sistema, que está dentro de uma Via Láctea, que está indo do lado para lugar nenhum. Então,
Você pode estar em Porto Alegre ou em São Paulo e nós estamos dois indo para porra e vindo sabe-se lá da onde. Então, o que vai fazer Descartes? Se eu quiser me achar, eu tenho que combinar com você. Por que é importante dizer isso? Porque se para a geometria analítica vai ser assim, para a ética também. É a substituição da ética cósmica pela ética humanista. Eu não tenho mais o meu lugar, porque não tem mais o lugar. Então, eu combino com você um eixo assim, e eu situo um ponto P, e o ponto P, parênteses, X, vírgula, Y, fecha parênteses, né? Você lembra? Você estudou isso, né? Tanto do eixo vertical, tanto do eixo horizontal, mas é porque eu combinei que tem um eixo vertical, um eixo horizontal em torno do ponto zero, e aí dá para situar o ponto P. O ponto P sem os dois eixos, ele é que nem nós, do nada para lugar nenhum. Então, se nós temos que situar dois eixos para encontrar um ponto P, nós também vamos ter que substituir o cosmos e vamos ter que encontrar uma maneira de decidir o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é adequado, o que é inadequado, o que é honesto e o que é desonesto. Porque antes essas respostas eram dadas por uma adequação a uma lógica pré-existente, a uma estrutura pré-existente indiscutível. Na hora que essa estrutura vai para o espaço, literalmente, desaparece a referência. E acredite, esse mesmo problema é um problema que nós vamos encontrar em todas as outras áreas do conhecimento. Por exemplo, o belo. O que era o belo para o grego? Era o que melhor representava o cosmos. Você não tem mais cosmos. Eu perdi a referência. Então, o que é o belo agora? Então vai surgir a estética, que é um termo grego, mas é um conceito moderno. O belo tem a ver com sensibilidade, aestesis, sensibilidade. Então, no lugar de ser a referência ser a representação do cosmos como sendo o mais belo, né? A obra de arte passa a ser aquilo que proporciona certas sensibilidades, então surge a estética no lugar de uma beleza cósmica. Com a ética não é diferente, saímos de uma ética cósmica para uma ética humanista e a história da filosofia de 1600 para cá é a história da busca de uma solução para como fazer nós mesmos para encontrar o certo e o errado, já que o cosmos não nos ajuda mais. Ficou claro? Nós vamos começar com alguém chamado Maquiavel, que vai propor alguma coisa tentadora para vocês. Qual é a proposta de Maquiavel? Já que não tem cosmos, estamos flutuando, então age bem aquele que consegue o que quer. Beleza, mano? Tá certo? Como ele era interessado por política, ele dirá que o soberano age bem quando consegue o que quer. E no caso do soberano, o que é que o soberano quer? O poder. O poder. Então vai surgir aí uma espécie de consequencialismo moral. E o que é o consequencialismo moral? O valor da minha conduta não está na minha conduta, mas nas consequências que essa conduta proporciona. Então, se as consequências forem boas, então a conduta é boa. Eu tenho que esperar para saber se agir bem ou não. Mais ou menos isso. Consequencialismo moral. Né? Quantas vezes eu vou a uma empresa, está lá escrito valores, e no meio dos valores está foco no resultado. Então, há várias cretinices nisso. Mas a mais dura é você ter uma lista e um dos itens ter a palavra foco. É uma estupidez imensa, porque a palavra foco destrói a lista. Não, tá claro? O que é o foco? É a exclusão de tudo aquilo que não é si mesmo. Então, eu coloco lá, honestidade, integridade, transparência, o quê? E foco no resultado. Quer dizer mais ou menos o seguinte, se sair pro pau a honestidade e o resultado, nada mais precisa,
Foda-se a honestidade, porque o foco é no resultado. Já imaginou? A patroa manda uma lista, compre berinjela, quiabo, outra coisa, e foco na abobrinha. Então, tenho 10 pau, é 10 pau de abobrinha, velho. Foda-se o resto, entendeu? Porque senão não poria foco no resultado. Então, não só o resultado não é valor, como colocar a palavra foco é você quebrar a complexidade em nome do quê? De um consequencialismo onde ganha quem consegue o que quer, o que nos aproximaria demais de uma animalidade no cio. Mas isso é tema para amanhã, porque hoje acabou. Obrigado. Portanto, nunca mais ponha foco no resultado, porque né, resultado já seria chato, mas foco? Não, foco não. Foco não. Foco no resultado. João quer copular com Maria. Aí João chaveca Maria. Qual é a boa chaveco? É a que leva ao coito. E o que diz João? O necessário para levar ao coito. E se João mentir? Foco no resultado. Você pode, né? É uma excelente. Você é um mentiroso de jeito nenhum. Eu tenho valores, foco no resultado. Bom, pessoal, amanhã eu estarei aí então a partir das 19h30 para a gente fechar essa conversa, ok? Valeu, obrigado. Até amanhã.